Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 6 de dezembro. E começamos falando de planos de saúde médico-hospitalares. Nos últimos 12 meses, o setor teve aumento de mais de 1.600.000 novos beneficiários, segundo o balanço divulgado hoje pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e referente a dados de outubro. Depois de ter superado a marca de 50 milhões de usuários em setembro, o número continuou a subir em outubro e somou 50.196.862 pessoas. A ANS também contabiliza aumento no número de usuários de planos odontológicos, que segue acima do patamar de 30 milhões. O balanço mostra que o crescimento no número de beneficiários nos planos médico-hospitalares ocorreu em 25 das 27 unidades da federação, quando outubro de 2022 é comparado com o mesmo mês de 2021. Entre os odontológicos, 26 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual. No Brasil, os pequenos negócios ganham cada vez mais força na criação de empregos, respondendo por quase 80% das vagas criadas em outubro. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Em outubro, foram criados quase 160 mil postos de trabalho nos mais diversos tipos de empresas de todo o Brasil. Só que 8 em cada 10 dessas vagas foram abertas por pequenas empresas. Ao todo, as empresas de pequeno porte contrataram 125.114 trabalhadores em outubro em todos os setores. No comércio, por exemplo, as contratações feitas pelos pequenos negócios foram quase 5 vezes maiores do que as médias e grandes empresas. Foram mais de 39 mil contratados nas pequenas, contra pouco mais de 8 mil nas maiores. Esse foi o 10º mês consecutivo em que as micro e pequenas empresas apresentaram saldo positivo na geração de empregos no país. Desde janeiro de 2022, o Brasil contabiliza 2.300.000 novos empregos. Entre eles, mais de 1.600.000 foram criados por micro e pequenas empresas, que representa aí quase 72% do total. Esses dados fazem parte de um levantamento realizado pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Os estados de Santa Catarina e Minas Gerais ainda têm bloqueios em rodovias por conta do período chuvoso. Mais de 30 cidades catarinenses e 44 mineiras estão em situação de emergência, de acordo com a Defesa Civil Nacional. No sul do país, as chuvas continuam castigando Santa Catarina e provocando prejuízos à população. A rodovia 477, na região do Vale do Itajaí, ficou seriamente danificada, na altura dos municípios de Doutor Pedrinho, Benedito Novo e Rodeio. No quilômetro 159, o asfalto se rompeu, provocando rachaduras e crateras. O estado tem passado os últimos dias tentando restabelecer a ordem após as chuvas. Equipes têm trabalhado nos reparos da rede elétrica e de abastecimento de água, bem como trabalhos de remoção das barreiras nas rodovias estaduais. Em Minas Gerais, os problemas se repetem no novo período chuvoso que começou em outubro de 2022. 2 trechos de rodovia já estão interditadas há quase um ano, por causa das fortes chuvas que atingiram o estado entre outubro de 2021 e março de 2022. A MG 170, em Lagoa da Prata, na região centro-oeste do estado, é um desses trechos. Outro trecho é o do Anel Viário Sul, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde uma cratera se abriu durante uma forte chuva e o problema ainda não foi resolvido. Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário e a Polícia Rodoviária Federal, ao todo já foram registrados 57 pontos de interdição em rodovias federais e estaduais de Minas Gerais. 44 cidades mineiras já decretaram situação de emergência por causa das chuvas deste ano. Ainda no Sudeste, a previsão de mais chuvas para ao longo da semana, com potencial intenso e volumoso, especialmente no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. A Petrobras anunciou redução nos preços do diesel e da gasolina a partir de amanhã.
Desde setembro, os combustíveis não tinham alteração para as distribuidoras. Segundo a estatal, o valor médio de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro, o que significa uma redução de 20 centavos por litro. Já no caso do diesel, o preço médio de venda do litro passa de R$ 4,89 para R$ 4,49, uma baixa de 40 centavos por litro. E olha só, de todos os torcedores do mundo afora lá no Catar, os brasileiros estão na 9ª posição dos países que mais compraram ingressos para a Copa. Aliás, nosso país conta com um apoio extra para voltar a ser campeão do mundo. Em Bangladesh, no sul da Ásia, multidões se reúnem para torcer pela seleção brasileira. Olha só. Equipe que tem fãs mundo afora, a seleção brasileira contou com o apoio de milhares de torcedores em Bangladesh para golear a Coreia do Sul por 4-1 e se garantir nas quartas de final da Copa do Catar. Na madrugada da última segunda-feira, 10 mil bengaleses lotaram as dependências da Universidade de Dhaka. Vamos ganhar a Copa e compensar o 7-1 para a Alemanha. A seleção brasileira virou febre entre os bengaleses durante a década de 1980, quando craques como Zico, Sócrates e Falcão vestiam a amarelinha. Eterna rival do Brasil, a Argentina também conta com grande apoio no país asiático. Em junho deste ano, 7 pessoas se feriram durante uma briga entre torcedores das duas equipes sul-americanas. Eu torci pelo Brasil a vida inteira. Pelé, Kaká, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Rodrigo e Neymar são os meus favoritos. Pode ser a última Copa do Mundo para Neymar e Thiago Silva. Eles estão jogando muito bem. Com direito à fervorosa torcida dos fãs de Bangladesh, a seleção brasileira volta a campo na próxima sexta-feira para encarar a Croácia no estádio Cidade da Educação, em duelo decisivo pelas quartas de final da Copa do Mundo. E em um dos duelos de hoje, depois de um empate de 0-0 no tempo normal, a seleção da Espanha foi eliminada nas oitavas de final após perder nos pênaltis para o Marrocos. Esta é a primeira vez que os marroquinos chegam às quartas de final de um Mundial, sendo a única equipe nesta fase sem ser europeia ou sul-americana. A penúltima vaga para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar foi definida nos pênaltis, quando brilhou a estrela do goleiro marroquino Bono. As seleções do Marrocos e Espanha não saíram do 0-0 durante os 90 minutos normais e 30 de acréscimo. Os números do jogo mostram uma superioridade europeia. A Fúria teve mais que o triplo da posse de bola alcançada pelos marroquinos e finalizou mais que o dobro, mas o placar permaneceu inalterado. Melhor para os Leões do Atlas, que viram o goleiro Bono defender as cobranças de Busquets e Soler e Sarabia acertar a trave. A classificação veio dos pés de uma das maiores estrelas da equipe. Mostrando sangue frio, Hakimi bateu de cavadinha e garantiu a vaga na próxima fase. Esta é a primeira vez que o Marrocos avança às quartas de final de um Mundial, sendo a única equipe que chega a esta fase no Catar, não europeia ou sul-americana. E depois de 6 décadas de proibição, Cuba anunciou que as mulheres também vão poder praticar o esporte. As autoridades do país planejam montar uma equipe para competir nos Jogos Centro-Americanos do ano que vem. As autoridades adiantaram que vão trabalhar para recuperar o tempo perdido e formar uma equipe visando os Jogos Centro-Americanos de São Salvador em agosto de 2023. 12 mulheres que teriam uma prioridade. 12 mulheres teriam prioridade. Aquelas atletas de esporte de combate que já têm preparação física e que têm habilidades importantes para o boxe. Que têm algumas habilidades similares ao boxeo. Já contando com a parte física, faríamos um treino intensivo nos aspectos técnico e tático. Faríamos um intensivo nos aspectos de caráter técnico e tático do boxeo. Mas já temos a física. O boxe feminino agora é praticado em 187 dos 202 países membros da Associação Internacional de Boxe. A modalidade estreou nos Jogos Olímpicos de 2012 em 3 categorias. Em Tóquio 2020, o número subiu para 5. E em Paris 2024, o boxe feminino vai ter 6 categorias no total. Potência mundial no boxe masculino, Cuba quer se tornar uma referência também entre as mulheres. E falando em luta, olha só essa história mais linda que viralizou nas redes sociais. Um cachorro invadiu um campeonato de jiu-jitsu para interromper o que aos seus olhos era uma briga. No Chile, mais precisamente na cidade de Valparaíso, centenas de pessoas se reuniram para o maior campeonato de jiu-jitsu do país.
E enquanto muitas duplas se enfrentavam no tatame, do nada, entra um cachorro para apartar a tal briga de forma pacífica. O árbitro precisou tirá-lo dali para dar sequência à competição, ao mesmo tempo que a plateia presente aplaudia a atitude do cachorro. A responsável pelo registro incrível, Francisca Silhueta, disse que de repente todos os olhos estavam fixos neste cão e todos os concorrentes tiveram que parar. Todos começaram a aplaudir. Era como se o cachorro tivesse ganhado o primeiro lugar. E ganhou. E essa edição fica por aqui. Mais informações com Kleber Werneck no Jornal das 18h30. E depois das 10 da noite eu volto ao vivo com o Jornal das 22 ao lado de Alexandre Giaquetto. Obrigada pela sua companhia e te espero mais tarde. Tchau.